E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá pessoal, sou o professor Lucas de Geografia. Hoje iniciaremos nossa aula 19, que vai ser a revisão da quarta UDB. Os conteúdos são do capítulo da aula 15, da aula 16 e da aula 17. Na aula 15, o tema dele é componentes físicos naturais, caracterização e dinâmica. Da aula 16, biodiversidade, florestas tropicais, cerrados, caatinga, mata dos cocais, complexo pantanal, mangues, campos sulinos e mata das araucárias. Da aula 17, questão ambiental, ação antrópica, conservação e impactos, unidade de conservação e sistema nacional de unidade de conservação. Recursos naturais. O recurso natural, eles são elementos da natureza que ainda não sofreram nenhum tipo de alteração antrópica, sendo comum em áreas de preservação ambiental. A dinâmica do recurso natural. Podemos definir recursos naturais qualquer elemento da natureza que ainda não foi ou não tenha sido transformado pela ação humana, sendo vital para a sobrevivência dos organismos vivos do planeta, como animais e seres humanos. Tipos de recursos naturais. Existem os recursos naturais biológicos, que também são traduzidos como recursos de origem animal. Eles auxiliam na alimentação, no vestuário, na locomoção, no fornecimento de remédios para a indústria farmacêutica e muitas outras ações. Existe também o recurso mineral, que podemos citar as areias, as rochas e outros minérios, como o ferro e a prata. Existem os recursos energéticos, como o nome sugere, são os recursos que geram energia para a atividade humana, como a água na produção de energia nas usinas hidrelétricas, a luz solar para ser utilizada na energia solar e a força dos ventos, que vai ser na energia eólica. E também existem os recursos hídricos, que são os mais abundantes na superfície do planeta, que envolvem os oceanos, os mares, os rios, os lagos, as lagoas e os aquíferos, e sendo utilizado nas mais variadas atividades, como no transporte e na produção de energia e irrigação. Classificações dos recursos naturais. O recurso natural ele pode ser classificado como renovável. Como o nome sugere, são aqueles que têm a capacidade de renovação alta em um curto espaço de tempo, seja de forma natural ou com auxílio da ação humana. E ele também pode ser não renovável, que não possui uma capacidade de renovação em um curto espaço de tempo, sendo recursos finitos na escala humana. Eles se esgotam rapidamente, como por exemplo o petróleo, o carvão, o ouro, entre outros minerais. Um bioma. Um bioma ele pode ser definido como uma comunidade que interliga a vida animal e vegetal adaptadas às condições do ambiente. Eles podem ser classificados como grandes áreas ecológicas, que têm características semelhantes e são influenciados por diversos fatores, como o clima, o solo e o relevo, que estão relacionados com a diversidade dos seus ecossistemas. A floresta tropical. A floresta tropical, esses são os biomas com
com maior produtividade e variedade de espécies em todo o planeta. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo, ele é o maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro. Ele se caracteriza por ser uma região de savana. A Caatinga apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e os animais, e ele é bastante afetado por secas extremas e períodos de estiagem, característica de um clima semiárido. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é considerada uma mata de transição. Ela está localizada entre as florestas úmidas da Amazônia e o semiárido do sertão. Então, entre a floresta amazônica e o clima semiárido, a zona de transição no meio é chamada de Mata dos Cocais. O Pantanal. O complexo do Pantanal é um menor bioma brasileiro. É a maior planície de inundação do mundo, considerado pela Unesco um patrimônio natural e mundial e reserva da biosfera. Essa região possui uma grande biodiversidade. O mangue. O mangue é um tipo de vegetação típica das regiões alagadiças, denominadas manguezal. É um ecossistema costeiro e demasiado úmido, presente nas zonas tropical e subtropical. Os Pampas. O Pampa, ele também é denominado como Pampas, Campanha Gaúcha, Campos Sulinos, Campos do Sul, e é o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa. O clima do Pampa ele é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e sua vegetação é marcada pela presença de gramas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. Mata das Araucárias. As matas das Araucárias ou Mata dos Pinhais correspondem a uma mata de transição brasileira e está situada no bioma da Mata Atlântica. A floresta com o araucário, floresta ombrófila mista, possui um clima subtropical, ou seja, com as 4 estações bem definidas, onde os invernos são frios e os verões são quentes. Ações antrópicas no meio ambiente. As ações antrópicas são ações exercidas pelo homem. Essa expressão ficou conhecida quando se viu a necessidade de se falar sobre as alterações provocadas pelo ser humano no meio ambiente e quais eram os impactos causados. Então, a ação antrópica é as ações humanas praticadas na natureza e os impactos que elas causam. Quando nos referimos à palavra impacto, é comum a gente associar a algo negativo. Porém, é importante dizer que o impacto refere-se à consequência das alterações provocadas no meio ambiente, seja elas positivas ou seja elas negativas. Ações antrópicas negativas para o meio ambiente. A sociedade ela apresenta um modo de produção e ação sobre um meio ambiente cada vez mais insustentável. Muitos recursos da natureza têm sido usados pelo homem de maneira desregrada, demonstrando certa despreocupação com sua disponibilidade. Então, os seres humanos eles utilizam muito da natureza sem medir o que pode acontecer no futuro, as ações negativas sobre o que ela pode causar. A ação do homem ele também tem acelerado a degradação da natureza, desmatamento, poluição, rios, mares, florestas e o uso indevido da água e de energia. Por exemplo, vem provocando alterações diversas. Agravamento do aquecimento global. O meio ambiente passou a ser alvo de discussões frequentes a partir do século XX, quando o aquecimento global e a extinção de diversas espécies em todo o mundo e o esgotamento dos recursos naturais tornaram-se pauta de um dos principais estudos relacionados a ações antrópicas. A maior parte dos estudiosos relaciona o aquecimento global ao excesso de gases poluentes emitido na atmosfera. A camada de gases que se forma acaba impedindo que a radiação solar disperse-se e que provoca um aquecimento anormal do planeta. Maré Negra. O derramamento de petróleo provocado pela extração falha
tem prejudicado a vida marinha. As algas não conseguem fazer a fotossíntese e, consequentemente, não há uma produção de oxigênio, colocando em risco toda a vida marinha. Desflorestamento é uma das ações antrópicas mais vistas e refere-se à retirada da vegetação para a agropecuária ou para a indústria madeireira. Uso inadequado dos recursos hídricos. A falta de água já é uma realidade em várias partes do mundo, em virtude do uso indevido dos recursos hídricos pelo homem. São exemplos de ações antrópicas que podem afetar a água. Uso irregular da água para irrigação, uso intenso de agrotóxicos nas lavouras, poluição de rios, mares com derramamento de esgoto. Processo de urbanização. A multiplicação das cidades em razão do crescimento populacional tem causado alterações no meio ambiente. Muitas cidades não foram planejadas e acabam ocupando áreas de preservação, alterando os cursos dos rios e diminuindo a área verde, que é essencial para a manutenção da vida urbana humana. Chuva ácida. A industrialização provocou o aumento do uso de combustíveis fósseis e intensificou a queima desse combustível, lançando à atmosfera diversos gases. Uma dessas consequências é a chuva ácida. Ilhas de calor é um fenômeno climático urbano, caracterizado pela maior temperatura das cidades em relação às áreas vizinhas, como as zonas rurais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.